Informativo do STF, número 1096 de 2023, publicado no site do STF em 2 de junho de 2023. Disciplinas: Direito Administrativo, Agentes Públicos, Remuneração, Carreira Jurídica, Subsídios, Vinculação, Equiparação, Escalonamento, Direito Constitucional, Remuneração, Reajuste, Magistratura, Ministério Público, Tribunal de Contas. Vai discutir sobre a vinculação de remuneração aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tese fixada: é inconstitucional por violar o artigo 37, inciso 10 e 13 e o artigo 39, parágrafo 1º da Constituição, a vinculação de remunerações de carreiras pertencentes a entes federativos distintos ao subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. A previsão legal que fixe subsídio em percentual determinado de um cargo paradigma deve ser interpretada conforme a Constituição, considerando-se como base o valor vigente no momento de publicação da lei impugnada, vedados reajustes automáticos posteriores. Não ofende a Constituição o escalonamento de vencimentos entre cargos estruturados na mesma carreira pública ou entre conselheiros e auditores de contas. Resumo: é inconstitucional, tendo em vista a vedação expressa do artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, a autonomia federativa, artigo 39, parágrafo 1º, e a exigência de lei específica para reajustes, a vinculação ou equiparação entre agentes públicos de entes federativos distintos para obtenção de efeitos remuneratórios. Na espécie, as normas estaduais impugnadas fixaram vinculação dos subsídios de seus magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, àqueles pagos aos ministros do STF em desacordo com a jurisprudência desta Corte. Nesse contexto, não há justificativa para o ente regional delegar a lei federal que estabelece a remuneração dos ministros do STF, a função de, por via oblíqua, determinar o valor dos subsídios dos desembargadores ou juízes de direito. A fixação do valor dos subsídios deve ser feita por lei estadual, à luz da realidade local, observados os parâmetros constitucionais, artigo 93, inciso 5. Entretanto, é possível interpretar as normas impugnadas no sentido de que a referência a 90,25% para fins de cálculo do subsídio corresponde ao valor fixo resultante da incidência desse percentual sobre o valor do subsídio mensal dos ministros do STF, vigente à época da publicação da lei, no caso, conforme estabelecido pela Lei Federal 11.143 de 2005. Vedando-se a extensão automática de reajustes posteriores concedidos no âmbito da União. Por outro lado, a mera sistematização da hierarquia salarial entre classes de uma mesma carreira, através do escalonamento vertical de seus subsídios, não configura vinculação ou equiparação. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para atribuir interpretação conforme a Constituição, artigo 1º caput da Lei 1631 de 2005, ao artigo 1º caput da Lei 1632 de 2005 e ao artigo 1º caput da Lei 1634 de 2005, todas do Estado de Tocantins, para afastar qualquer interpretação que assegure aos agentes públicos contemplados reajuste automático, sempre que aumentado o valor do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, valendo dizer que a menção a 90,25% deve ser tomada quanto ao valor vigente à data da edição de lei, R$ 21.500, conforme Lei Federal 11.143 de 2005, de modo que os reajustes posteriores demandarão lei específica na forma do artigo 37, inciso 10 da CF. Próximo. Matérias: direito administrativo, licitação e contratos, concessão e permissão, contratos administrativos, parceria público-privada, prorrogação antecipada. Vai discutir sobre prorrogação e relicitação de contratos de parceria entre município e a iniciativa privada. Resumo: a adoção do rito de urgência em proposições legislativas é prerrogativa regimental atribuída à respectiva casa legislativa e consiste em matéria interna corporis, de modo que não cabe ao Poder Judiciário
qualquer interferência sob pena de violação ao princípio de separação dos poderes. Artigo 2º da CF. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que o Poder Judiciário não pode apreciar o mérito da opção do Poder Legislativo pela tramitação abreviada de projeto de lei ou de outras proposições de sua competência. É constitucional lei municipal que, ao regulamentar apenas o seu interesse local, sem criar novas figuras ou institutos de licitação ou contratação, estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria entre o município e a iniciativa privada. Na espécie, a lei municipal impugnada regulou os serviços públicos de sua própria competência, definindo os institutos da prorrogação contratual, da prorrogação antecipada e da relicitação, além das condições e formas para a prorrogação dos contratos de parceria, a definição dos conceitos e requisitos para a relicitação e do objeto nos contratos de parceria. Dessa forma, a norma atuou dentro da discricionariedade que lhe é conferida, artigo 30, inciso 1 e 2 da CF, sem avançar em temas de caráter geral relacionados à licitação e à contratação. Nesse contexto, disciplinou somente aspectos da gestão administrativa dos contratos de parceria, permitindo ao administrador, com base nas normas gerais federais relacionadas ao tema, decidir o melhor modo para atender ao interesse público. Ademais, houve plena observância dos requisitos necessários ao reconhecimento da rigidez da prorrogação antecipada, a saber: 1. Que o contrato vigente de concessão ou permissão que será prorrogado tenha sido previamente licitado. 2. Que o edital de licitação e o contrato original autorizem a prorrogação. 3. Que seja viabilizada à administração pública, na figura do poder concedente, uma decisão discricionária e motivada. 4. Que essa decisão seja sempre lastreada no critério da vantajosidade. Com base nesse entendimento, o plenário, em apreciação conjunta por unanimidade, julgou improcedentes as ações para assentar a constitucionalidade da Lei 17.731/2022, município de São Paulo. Próxima matéria. Direito ambiental, agrotóxicos, defesa do meio ambiente, proibição do retrocesso socioambiental, direito constitucional, repartição de competências, saúde, meio ambiente, livre iniciativa, princípios da prevenção e da precaução. O tema que será discutido é proibição de pulverização aérea de agrotóxicos no âmbito estadual. Resumo. É constitucional, por representar a norma mais protetiva à saúde e ao meio ambiente do que as diretrizes gerais da legislação federal, bem como estabelecer restrição razoável e proporcional às técnicas de aplicação de pesticidas, norma estadual que veda a pulverização aérea de agrotóxicos na agricultura local e sujeita o infrator ao pagamento de multa. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a proteção do meio ambiente e a defesa da saúde são matérias de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, artigos 23, incisos 2 e 6 e 24, incisos 6 e 12 da CF. Nesse contexto, atuando conforme o sistema constitucional de repartição de competências, o legislador cearense proibiu a utilização da técnica de pulverização aérea em seu território, sem contrariar a regulamentação da Lei 7.802 de 89, a qual se limitou a traçar os parâmetros gerais sobre a matéria e estabelecer atividades de coordenação e ações integradas. Na espécie, estudos técnicos constataram os riscos envolvidos pela prática e apontaram peculiaridades locais que tornam proporcional a vedação estabelecida em favor do direito à saúde e dos princípios constitucionais da prevenção e da precaução. Ademais, a livre iniciativa não impede a regulamentação das atividades econômicas pelo Estado, notadamente quando ela se mostrar indispensável ao resguardo de outros valores constitucionais. Assim, o Tribunal tem privilegiado a proibição do retrocesso socioambiental ao ponderar o direito à livre iniciativa com a defesa do meio ambiente e a proteção da saúde humana. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, conheceu parcialmente da ação e, nessa extensão, a julgou improcedente para reconhecer a constitucionalidade do parágrafo 1º e do caput do artigo 28b da Lei 2.228 de 93 do Estado do Ceará, incluídos pela Lei Estadual 16.820 de 2019. As leis do Estado, qualquer coisa dá o print. Próximo.
Matérias: direito ambiental, órgãos ambientais, conselhos ambientais, direitos procedimentais ambientais, vedação ao retrocesso socioambiental, direito constitucional, meio ambiente, princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, democracia constitucional. Será discutido CONAMA, regras sobre composição, funcionamento e processo decisório. A DPF 623 do DF. Resumo. É inconstitucional por configurar retrocesso institucional e socioambiental, dada sua incompatibilidade com o modelo da democracia constitucional, a violação de preceitos fundamentais, o Decreto 9.806/2019, que, sob a justificativa da liberdade de conformação decisória administrativa, foi editado para dispor sobre regras de composição e funcionamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, e promoveu alterações quanto à representação de seus membros e ao seu processo decisório. A norma impugnada é procedimentalmente assimétrica no que diz respeito à alocação do poder de voto no processo decisório do CONAMA. Ela representa obstáculo para as reais oportunidades de participação social na arena decisória ambiental, na medida que potencializa o poder em um setor em desfavor da fragmentação política do setor da sociedade civil e dos entes federados, de modo a impossibilitar qualquer resistência à absorção dos interesses dessas pluralidades. Ademais, a fixação do sorteio, fundada na aleatoriedade como método de designação dos representantes das sociedades civis, dos entes subnacionais e das entidades empresárias na composição do CONAMA, em substituição ao fundado na liberdade de escolha, mediante eleição e baseado na liberdade e autodeterminação dos interessados, enseja desobediência aos direitos fundamentais de participação e ao projeto constitucional de uma democracia direta. Nesse contexto, o espaço decisório do Poder Executivo não permite intervenção ou regulação desproporcional. Assim, a supressão de marcos regulatórios democráticos e procedimentais mínimos, que não se confunde com a sua reformulação, configura quadro normativo de aparente retrocesso institucional no campo da proteção e defesa dos direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigos 225 caput da CF, e da participação democrática, artigo 1º caput da CF, inciso 1 e 14, e artigo 14. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, converteu a apreciação da medida cautelar em análise do mérito e julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do Decreto 9.806 de 2019. Segue o decreto. Próximo. Matérias discutidas: direito constitucional, controle externo, Tribunal de Contas, auditor, organização político-administrativa, administração pública, autonomia federativa, princípio da simetria. O tema a ser discutido é exercício da função de judicatura de contas por Tribunal de Contas Estadual, observância da estrutura sistêmica constitucional da atividade de controle, ADI 5.530 MS, do MS. Tese fixada. São inconstitucionais normas que atribuem a emissão de pareceres opinativos aos auditores do Tribunal de Contas Estadual por incompatibilidade com a função de judicatura de contas estabelecidas nos artigos 73, parágrafo 4º e 75 caput da Constituição. Resumo. Os entes federados possuem autonomia para fixar em lei as atribuições para o cargo de auditor, ministros ou conselhos substitutos do respectivo Tribunal de Contas e podem, inclusive, inovar em relação às fixadas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, Lei 8.443 de 92. Contudo, elas devem sempre obedecer ao perfil judicante do cargo expressamente instituído pela Constituição Federal de 88, artigo 73, parágrafo 4º e artigo 75. Indispensável para que as atividades desempenhadas pelas Cortes de Contas sejam exercidas com qualidade, autonomia e isenção. A Constituição Federal de 1988 dispõe que o auditor, cujo cargo deve ser replicado nos tribunais de contas dos estados, Distrito Federal e municípios, exerce atribuições da judicatura, mesmo quando não estiver em substituição de ministro ou conselheiro, sendo-lhe asseguradas garantias e impedimentos próprios de juiz, artigo 73, parágrafo 3º. Nesse contexto, os auditores não se confundem com os profissionais responsáveis pelas auditorias e fiscalizações
ou com servidores que auxiliam na atividade de controle externo, uma vez que prestaram concurso público específico para realizar o julgamento das contas públicas, relatar e instruir processos, propor decisões e, por vezes, ter assento no colegiado. Desse modo, a emissão de pareceres ou quaisquer atos opinativos contradiz as atribuições e garantias judicantes previstas para o cargo, eis que configuram tarefas desprovidas de caráter decisório. Ademais, a previsão na lei estadual impugnada atinente aos vencimentos e vantagens do cargo, com vistas a garantir padrão compatível com o exercício da judicatura, situa-se no âmbito de sua autonomia federativa, conforme jurisprudência desta Corte, que entende possível a vinculação remuneratória entre auditores e conselheiros de tribunais de contas estaduais. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para 1. Declarar a inconstitucionalidade dos artigos 14, inciso 1, 2, 3 e 4 e da expressão dos auditores, contido no artigo 53, inciso 2, ambos da Lei Complementar 160/2012 do Estado do Mato Grosso do Sul. 2. Atribuir interpretação conforme a Constituição à expressão estabelecidas em lei, contida no artigo 80, parágrafo 5º da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de explicitar que as atribuições do cargo de auditor fixadas em lei devem guardar pertinência com a função de judicatura de contas. E 3. Declarar a inconstitucionalidade por arrastamento da redação originária do artigo 14 da Lei Complementar 160/2012 e do artigo 19, inciso 1 e 2 da Lei Complementar 48 de 1990, ambas do Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de evitar efeito repristinatório. Segue a lei do Estado do Mato Grosso do Sul e da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul. Próximo. Matérias: Direito Constitucional, Processo Legislativo, Projeto de Lei, Emenda Parlamentar, Reserva de Iniciativa, Aumento de Despesa, Pertinência Temática, Repartição de Competências, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Direito Administrativo, Organização Política Administrativa, Administração Pública, Reestruturação de órgãos ou cargos públicos. O tema a ser discutido será Emenda Parlamentar em Projeto de Iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Básica Roraimense, ADI 6091-RR. Resumo. Embora possível a apresentação de emendas parlamentares a projetos de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, são inconstitucionais os atos normativos resultantes de alteração que promovem aumento de despesa, artigo 63, inciso 1, bem como que não guardem estrita pertinência com o objeto da proposta original, ainda que digam respeito à mesma matéria. No caso analisado, trata-se de projeto de lei que versa sobre regime jurídico e remuneração dos servidores públicos estaduais na área da saúde, enviado à Assembleia Legislativa pelo chefe do Poder Executivo local, no exercício de sua iniciativa privativa. Todavia, as emendas parlamentares instituíram gratificações e aumentos remuneratórios, estabeleceram obrigação para realizar concursos públicos, definiram percentuais de cargos comissionados e fixaram novos critérios para incrementos remuneratórios, com inegável aumento de despesa e em patente desarmonia com o objeto do projeto inicial. É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, artigo 22, inciso 24, norma estadual que dispõe sobre o reconhecimento e a validação de títulos acadêmicos obtidos no exterior. Consoante jurisprudência desta Corte, as questões afetas à internalização de títulos acadêmicos expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras devem ser regulamentadas por normas de caráter nacional, pois representam o interesse geral demandando tratamento uniforme. A lei estadual impugnada previu o aproveitamento de títulos e diplomas de curso de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, obtidos em instituições sediadas em países membros do Mercosul e permitiu a sua equiparação com os cursos oferecidos por instituições de ensino superior sediadas no Brasil, com consequente pagamento de gratificação a partir da data do requerimento. Assim tratou do tema de modo diverso do previsto na legislação federal, Lei 9.394 de 96, artigos 44 e 48.
Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, conheceu parcialmente da ação e, nessa extensão, a julgou procedente para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos 3º, 8º e 16, inclusão do parágrafo 4º ao artigo 41 da Lei 892 de 2013, artigo 17, inclusão do parágrafo 5º do artigo 41A da Lei 892 de 2013, 23, 27, 30 e 36, inclusão do parágrafo 2º ao artigo 112 da Lei 892 de 2013 e 37, todos da Lei 1030 de 2016 do Estado de Roraima, atribuindo à decisão efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento. Artigo 61. CF. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, 2. Disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. C. Servidores públicos da União e território, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Artigo 63. Não será admitido aumento da despesa prevista, inciso 1, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado e disposto no artigo 166, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Próximo. Direito penal, dosimetria da pena, participação dos ministros que votaram pela absolvição. O tema a ser discutido será condenação do réu por maioria, participação dos ministros que votaram pela absolvição na fase da dosimetria da pena. Resumo. A dosimetria da pena é uma fase independente do julgamento, razão pela qual todos os ministros possuem o direito de se manifestar, independentemente de terem votado no sentido da absolvição ou condenação do réu. Assim como o julgamento de uma preliminar de mérito, como, por exemplo, a prescrição, não impede, mesmo se afastada, que todos os ministros continuem a participar do julgamento, o voto vencido que absolve o réu não priva o magistrado que o proferiu da participação do julgamento da dosimetria da pena. Desse modo, se todos podem participar do julgamento de posteriores eventuais embargos de declaração, nada obsta que participem da dosimetria da pena, de forma a garantir o amplo debate sobre a aplicação de uma pena justa, garantia fundamental do réu, notadamente porque a decisão do tribunal deve ser o reflexo do colegiado. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, resolvendo questão de ordem proposta pela presidência, decidiu pela participação de todos os ministros quando da votação relativa à dosimetria da pena, inclusive dos que emitiram juízo absolutório. Os próximos são temas que serão discutidos na próxima sessão. Então, terminamos. Até a próxima.